Descumprir regras da liberdade condicional, o ex-deputado federal Daniel Silveira voltou a ser preso nesta terça-feira no Rio de Janeiro. O ex-parlamentar voltou a ser detido por não respeitar o horário de recolhimento, um dos critérios estabelecidos pela liberdade condicional concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na última sexta-feira. A defesa do ex-deputado alega que ele descumpriu as decisões em razão de uma visita ao hospital e criticou a determinação do STF. O ex-deputado foi detido em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, e será levado para Bangu 8, presídio do complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro. Quero começar essa rodada com o Sérgio Zagarino. Zaga, explica para a gente primeiro do que se trata. Essa liberdade era a liberdade condicional, que justamente condicional porque há algumas condições que ele deve respeitar. E uma dessas era a de que ele não poderia se ausentar da sua residência em determinado horário, justamente o horário em que ele foi para um hospital e teria demorado para retornar à sua casa depois da saída do hospital. Sérgio Zagarino. Boa tarde, Koba. Boa tarde a todos os meus colegas, principalmente aos nossos telespectadores e ouvintes. Bom, esse caso mais uma vez, nós estamos diante ali de decisões do STF que são arbitrárias, porque são inúmeros processos que envolvem descumprimento dessas cautelares. E até nesse caso específico do ex-deputado Daniel, a gente ainda consegue ter uma questão de discordância ali do que foi de fato feito. Por quê? Quando o deputado, a defesa dele, se manifestou, disse o seguinte: olha, não é que ele quis descumprir com essa medida cautelar, que inclusive ele batalhou tanto para conseguir. Quando ele conseguiu essa liberdade condicional, que estava ali evidentemente condicionada ao uso de horário limitado para poder chegar em casa, não pode se ausentar, ele não podia usar rede social, ele não podia se comunicar com outras autoridades, ele não podia ir em festa, ele não podia ir em evento que envolvesse polícia, enfim. Tem lá uma série de elementos que ele estava proibido de fazer. É evidente que depois de tanto tempo ali preso, ele não iria descumprir essas medidas. Claramente a defesa demonstrou que quando ele saiu, ele foi para o hospital, eles têm essa prova de que ele teve ali um problema, dores nos rins. E por mais que você tenha uma dor no rim, quem ou já teve dor no rim, ou conhece alguém que já teve, sabe que é uma dor que você não consegue controlar, você tem que correr diretamente para o hospital. Não dá para você pegar, fazer uma petição, pedindo autorização para o Poder Judiciário, para você poder liberar o seu cliente, porque nem seria ele que faria isso. Na verdade, seria o advogado, por intermédio do processo, conseguiria uma liberação para ele, depois do horário que ele deveria estar em casa, que é depois das 10 da noite, ele pudesse ir ao hospital. Não faz o menor sentido. Então, a partir do momento que a pessoa ela teve dores, ela precisava se ausentar, ela precisava ir até o hospital, é natural que ele fosse. E a decisão do Supremo, ela beira a estranheza, assim, porque imagina você que está em casa, fala assim, pô, então quer dizer que todo mundo que tiver dessas condições, precisar ir ao hospital, precisa da autorização do judiciário? Não faz muito sentido. Até porque ele não demorou para voltar. Não é que... A gente não está discutindo aqui que ele saiu às 11 da noite com dores, foi para o hospital e voltou às 6 horas da manhã porque ele foi para uma festa, porque ele estava realizando qualquer tipo de outra coisa. Não. Ele foi para o hospital, foi atendido, saiu meia-noite e meia e chegou na sua casa por volta das 2 horas da manhã. É natural, é normal. A gente não está aqui para discutir mais o mérito da prisão, se ele poderia ter sido preso ou não. A gente está aqui discutindo os fatos. Os fatos é que ele foi condenado, estava cumprindo pena, ele foi um exímio cumpridor da sua pena. Tanto é verdade que, por mais que o caso dele é um dos mais politizados do STF, ainda assim os ministros deles acabaram concedendo essa condicional por ele atingir todos os requisitos. Vejam, ele era tão bom no momento que ele estava preso, que não tinha o que falar. Então, você acha que agora, nesse primeiro momento, no primeiro dia que ele conseguiu essa condicional, poder voltar para o seu lar, ele iria infringir apenas para criar polêmica, para ser notícia aqui? Eu acredito que não. Então, eu acredito também que faltou um pouco de bom senso na decisão judicial para ter ali um equilíbrio entre o que diz a lei e a situação de fato em si. Porque por mais que ele tenha descumprido, depois das 10 ele descumpriu, mas ele justificou e ele aparentemente não demonstrou nenhum outro descumprimento, ele não fez nada que pudesse comprometer
inclusive o local que ele estava. Todo mundo sabia o local que ele estava, ele não causou nenhum risco à sociedade, não causou nada. Não mudou a vida de ninguém em absolutamente nada. Então, é estranha a decisão, eu discordo e espero que agora com a manifestação da defesa, que o Supremo possa talvez rever e conceder novamente a liberdade condicional para o ex-deputado. Eu quero acionar o nosso professor Sérgio Marques e não Mendes, como havia dito, me perdoe pelo equívoco, professor Sérgio, para falar sobre as datas que estão envolvidas aí. Porque em que dia teria ido Daniel Silveira ao hospital? Na noite do dia 21, retornando nas primeiras horas do dia 22, ou seja, no início da madrugada, após as 2 horas da manhã. E justamente essa é a alegação que foi apresentada pela defesa somente depois da informação chegar ao processo. Ou seja, ele foi para o hospital à noite, no outro dia não informou o judiciário que teria estado no hospital, não informou que por uma excepcionalidade de saúde teve que descumprir, e essa informação só veio aos autos do processo em que ele responde, da execução penal em que ele responde, depois da informação de descumprimento. Ou seja, isso causou uma estranheza, que é inclusive relatada no próprio corpo da decisão, ao ministro relator do caso. Ele diz o seguinte: por que é que então não informou logo na sequência, no dia seguinte? Agora, depois que é uma informação de descumprimento, é que vem uma justificativa que agora vai precisar ser analisada, investigada. E aí, você acha que faltou de alguma maneira também uma cautela do Daniel Silveira? Não estou falando do momento da urgência de ter ido ao hospital, mas no dia seguinte, de ter informado, olha, por uma excepcionalidade, tive que ir a um atendimento médico, enfim, justificado. Professor Sérgio Marques. Kobayashi, os colegas da bancada e todos que nos acompanham, uma ótima tarde. É mais um caso envolvendo o ex-deputado e o problema maior, Kobayashi, é que no ano de 2022, não sei se as pessoas se recordam, mas ele foi concedida a ele, através de um decreto do governo Bolsonaro ainda, uma graça individual, né, que até 2019 era válida no governo Michel Temer, segundo o entendimento do STF. Aí em 2022 foi concedida essa graça individual, que é, segundo o Supremo Tribunal Federal, ela prerrogativa do presidente da República, mas no ano passado, em 2023, o STF mudou o entendimento, dizendo que não é tão prerrogativa assim do presidente da República. Então, o caso do Daniel, né, do ex-deputado Daniel Silveira, não é a primeira vez que ele se envolve, né, ou melhor, que o judiciário se envolve em alguma questão correlata a ele. E nesse caso específico aqui, talvez tenha faltado ao STF conveniência, oportunidade, um pouco de razoabilidade, né? Porque se ele está doente, se efetivamente ele estava doente, então só pelo fato dele não ter avisado, ficam as dúvidas aqui a respeito. Mas eu acredito que o guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, ele possa rever os seus próprios atos. Laura, na mesma decisão, o ministro determina que a Polícia Federal investigue o caso ouvindo os médicos, os enfermeiros, as pessoas que estavam no referido hospital na data em que teria sido atendido o Daniel Silveira. Laura Porto. Boa tarde, meu querido amigo Koba, meus demais colegas aqui de bancada. Para vocês que estão aí nessa véspera de Natal assistindo o programa aqui com a gente, eu vou ser a pessoa polêmica da bancada. Seja polêmica. Inauguramos a polêmica. Só para variar um pouco, vou discordar dos meus ilustres colegas com todo respeito. Por quê? Um caso como esse, que assim, já dispensa qualquer tipo de apresentação sobre o caso, porque falamos desse caso já há muito tempo. Uma pessoa que já gerou tanta polêmica no nosso STF, já gerou uma graça, já gerou uma questão com outro presidente, já temos uma situação super séria envolvida com ele. O fato é, como o Kobayashi aqui leu uma parte da decisão, não é que ele saiu para ir para o hospital no mesmo dia e dia seguinte ele notificou ali, ele informou nos autos que ele teve esse problema. Ele só se justificou depois que foi descoberto, digamos assim. Pode ter faltado um pouco de ponderação, concordo aqui com o meu colega? Talvez, mas num caso tão sério como esse, uma pessoa que conseguiu uma flexibilização na sua pena há 4 dias, ela não teria que ter um pouquinho mais de cautela?
Os advogados que estão envolvidos no caso, o advogado dessa parte, eles não deveriam ter tido um pouquinho mais de cautela para garantir que ele não iria passar por isso? Então, eu, como advogada, posso dizer que eu acho que faltou um pouco de cuidado maior com esse caso. Porque, de fato, se você está numa condicional e você tem diversas condições, como o próprio nome já disse, para cumprir, dentre uma delas é o horário toque, né? O horário de recolhimento ali, não poder sair aos finais de semana, usar tornozeleira eletrônica, não usar redes sociais, diversos. Se você, por algum motivo superveniente como o fato de uma doença, tiver que descumprir, por que não avisar no momento, sabendo que você já tem uma situação tão delicada envolvida com essa situação? Então, eu deixo aqui esse questionamento de fato, é estranho ele não ter avisado. Mas, Laura, eu só gostaria que a sua preocupação se externasse em relação a todos os demais criminosos que conseguem a liberdade condicional e descumprem. Porque eu não vejo isso. Eu não sei se você milita na área criminal, mas existem inúmeros casos que não cumprem com a condicional e sequer são presos imediatamente, sequer têm essa cautela, essas diligências imediatas para fazer ali a busca e apreensão desse indivíduo ou uma expedição de novo mandato. Demora, inclusive eles começam a praticar crimes. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que inúmeros outros casos que são muito mais violentos, muito mais perigosos, não têm a devida cautela, inclusive do Poder Judiciário, para ter essa atenção que tiveram agora com, como você mesmo disse, o polêmico ex-deputado Daniel Silveira. Ele é polêmico, então, pelo fato dele ser polêmico, vamos fazer, no toque de recolher, vai expedir novo mandato, já vai colocar de volta na cadeia, porque ele descumpriu por um período de 1 hora, em razão da emergência hospitalar que ele teve. 4 horas. 4 horas. Mas, não, calma. 4 horas se ele tivesse ido para uma festa, uma balada. Ele foi para o hospital com crise no rim. Não, peraí, calma. Você não pode presumir má fé. A defesa dele alega que ele teve crise no rim. Investigação, é exatamente por isso. Então todo mundo vai ser... pediu para que fosse investigado, fossem ouvidos médicos, fosse visto o caso que está justamente acontecendo. Então eu gostaria muito de ver... primeiro e depois... Eu gostaria muito de ver, professor, que todos os casos sejam investigados dessa forma. O que o Zagarino quer é morosidade da justiça para todos. Não é morosidade só para um. Não é que ele acertou e os outros estão errados. Eles erraram em todos os outros que não agiram. Então, se você descumpre uma condicional, você tem que agir sobre isso. Se eles não agiram nos diversos outros casos que podem sim ser até mais graves, o Poder Judiciário que está errando aí. Então a gente pode escolher qual caso o Poder Judiciário vai ser rápido e qual caso o Poder Judiciário é lento. Você escolhe de acordo com a polêmica. Nós vamos acionar o Henrique Kriegner, que ainda não falou sobre isso, mas é importante destacar um ponto importante aqui em relação ao Daniel Silveira. A presunção é de inocência. Sempre. Para quem não foi condenado com trânsito julgado. Ele foi. Então a regra do condenado é a prisão. A exceção é o livramento, como nesse caso. Então ele não é liberdade provisória, não é que ele está com livramento condicional, porque a regra para o condenado com trânsito em julgado é a culpa e a execução da pena. Eu, como advogado que milito na área criminal, eu daria toda a orientação do mundo de que, se porventura, por qualquer excepcionalidade, você precisar descumprir, você tem que, na hora, informar. Nem que você mande um e-mail, nem que você mande um WhatsApp. Deixa um registro de que está acontecendo alguma coisa. E, no meu ponto de vista, não é o fato dele ter ido no hospital, não, que gerou essa prisão. É o fato de ter ido no hospital e não falar nada. Só falou depois que o processo andou porque teriam descoberto que ele não estava. Faltou cautela. Faltou cautela. E aí, Kriegner, em razão, justamente usando essa questão da cautela como plano de fundo, o que teria acontecido se não avisa, não acontece nada? Não geraria a ele uma presunção de que, todas as vezes que eu sentir um desconforto, posso ir ao hospital, mesmo no horário que eu não estou autorizado? Você não acha que também, ainda que isso se modifique, porque depois de serem ouvidos esses médicos e os enfermeiros, certamente a gente vai ter ou uma manutenção da decisão ou uma reconsideração da decisão. Você não acha que também é um alerta para, olha, você está em um livramento condicional, há condições que você deve respeitar? Henrique Kriegner. Boa tarde, Koba. Boa tarde a todos que nos acompanham hoje, aos colegas aqui da bancada. Olha, existem outras maneiras de se enviar um alerta do que cercear a liberdade de alguém. E, embora esteja ali numa situação muito delicada, que é a questão da condicional, mas dá para fazer de uma forma diferente. Eu só quero voltar um passo para trás aqui para a gente considerar o contexto.
o contexto nas decisões judiciais, o contexto quando a gente analisa essas questões, especialmente na área política, ele é muito importante e ele tem um peso, sim. E qual é o contexto que acho que a gente precisa considerar? Primeiro que Daniel Silveira foi alguém que foi preso ainda no exercício do seu mandato, foi preso por ter postado vídeos defendendo o AI-5, né, o ato institucional de número 5. É o maior atentado contra liberdades individuais que a gente teve na história. Exato. Né? E ele fez uma defesa a esses vídeos, a esse ato, perdão, através de um vídeo. Não foi uma mobilização ou talvez conclamando pessoas a irem à rua. Foi um vídeo postado e ele fez essa defesa ali no ano de 2019. No ano de 2020, perdão, no ano de 2021 ele faz esse vídeo. No ano de 2022 é o período em que ele então é condenado e ele é preso, efetivamente preso. Como o professor trouxe aqui, o presidente Bolsonaro então traz o perdão, a graça, né, estendida, que logo é revogada pelo STF, mantendo Daniel Silveira preso. E a grande justificativa na época da sua prisão é de que ele era um parlamentar com um poderio político considerável para então conclamar ou talvez organizar algum tipo de mobilização social que fosse relacionada ao AI-5, que fosse então um crime contra o Estado Democrático de Direito. Essa foi a conclusão. Hoje Daniel Silveira já não é mais um parlamentar. Hoje Daniel Silveira permanece preso e recebeu aí essa condicional para poder sair de casa. Estão sendo liberados também nesses dias agora inúmeros presos que foram condenados por outros crimes e que estão saindo aí na saidinha temporária. Também estão recebendo o indulto do presidente da República outros criminosos também que já foram condenados por seus crimes, talvez de menor periculosidade e coisas do tipo. Mas esse contexto mostra pra gente uma questão: qual é a ameaça que Daniel Silveira ele oferece à sociedade hoje? Acho que esse é um ponto que a gente precisa perguntar. Qual é a ameaça que ele oferece ao Estado Democrático de Direito no Brasil de dezembro de 2024? A ameaça, na minha opinião, é zero. Então, embora existam, sim, as questões técnicas e detalhes jurídicos aí que a gente pode discutir, tentar aprofundar, isso tudo é muito relevante, nós não podemos esquecer do contexto. E o contexto vem dizer para nós que existem prisões no Brasil que são de motivação política e são mantidas por uma motivação política também. Se você precisa de provas, de evidências, está aí tanto essa mobilização do Supremo Tribunal Federal, como também está o indulto que foi dado pelo presidente da República. O presidente da República concedeu o indulto a todas as mães e avós que foram presas, mas que têm filhos abaixo de 12 anos, como já diz a lei, mas isso não se aplica a pessoas que foram presas no âmbito das investigações aí do 8 de janeiro. Essas, embora tenham filhos de menor de 12 anos de idade, estão presas, inclusive uma que foi presa por pichar uma estátua no 8 de janeiro. Não estava acampada em quartéis, não ameaçou a vida de ninguém, fez uma pichação no meio de uma mobilização que ela encontrou ali. Claro, crime precisa ser punido, mas ser mantido por anos dentro de uma cadeia e não ser contemplado pelo indulto, que está liberando pessoas que fizeram crimes até piores contra a sociedade brasileira, isso é uma motivação política. Esse é o ponto que nós precisamos considerar aqui. Sim, existem questões técnicas? Claro que existem. Sim, poderia ter cautela de um lado para o outro? Podemos considerar. Mas nós não podemos esquecer que o que está em jogo aqui é a motivação política de uma atuação do Supremo. Você sabe o que é interessante, Zaga, ser advogado? O Daniel Silveira defendia o AI-5, Ato Institucional número 5, que é um dos instrumentos de maior afronta aos direitos e garantias individuais da nossa história, né? É o AI-5 de 1968. Se ele defendia o AI-5, veja só que agora, se a gente tivesse o AI-5 valendo, ele não teria nem defesa. Não teria nem esse direito que ele está de informar que eu fui porque estava no hospital, nem isso existiria. Sim. No mínimo, eu acho que ele está gerando uma reflexão, né? De que se ele se sente de alguma maneira perseguido, se ele se sente de alguma maneira sem a validade do seu direito de defesa, era assim que acontecia no AI-5 que ele defendia. Eu penso assim, a prisão dele, na verdade, o Kriegner, ele fez um contexto histórico e colocou a política junto com a instrução probatória que acabou levando à condenação do ex-deputado. A discussão na época era sobre até qual é o limite ali da liberdade dele, da imunidade parlamentar. Era essa a discussão. Ele podia defender atos que seriam para destituir um poder da democracia?
por mais que eu defenda a liberdade, eu acredito que a imunidade parlamentar ela não pode ser absoluta. Ela tem que ser relativa, logicamente, ao exercício ali do mandato. Então, ele não pode afrontar a própria democracia para querer democracia. Eu acho que não faz muito sentido. Mas o que eu acho que faria mais sentido nesse caso, Koba, até para ter uma solução melhor e evitar uma polêmica, ele estava de tornozeleira eletrônica. Então, foi esse o motivo que fez com que o judiciário entendesse que eles descumpriu o horário. Bastava eles também questionarem, olha, você descumpriu o horário, você tem justificativa para isso? Não fazer o contrário. Por mais que, eu tenho certeza absoluta, que se o advogado Daniel Silveira fosse Nelson Kobayashi, um excelente criminalista, teria toda a cautela do mundo e imediatamente pegaria o seu token e faria uma petição 2 horas da manhã. Mas no recesso a gente cobra mais caro, você sabe, né, Zagarino? E nada disso teria acontecido. Mas você acha que também não caberia ao próprio STF ter feito uma decisão falando, por favor, informe o que aconteceu, caso contrário vai ser expedido mandado de prisão. Pediu a palavra o professor Sérgio Marques. Nós temos que tomar cuidado também com a técnica, né? A técnica jurídica não pode ser maior do que a dignidade da pessoa humana. Primeiro, nós temos exemplos clássicos na história da civilização. Nazismo. Os oficiais em Nuremberg, quando foram julgados, os oficiais nazistas, alegaram que eles cumpriam ordem, ou seja, eles cumpriam técnica. Eles não utilizavam razoabilidade, não usavam dignidade, eles usavam a técnica naquele momento histórico. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que no Brasil está acontecendo hoje. Isso aconteceu no Brasil também, na ditadura militar. Era técnica, era ordem. Da mesma maneira que no Brasil hoje existem, por exemplo, partidos comunistas. E nós sabemos que o comunismo, no século XX, eliminou 100 milhões de pessoas. E nós temos, dentro da democracia, que a democracia é justamente isso, os opostos podem se falar dentro da legalidade. Então, o Partido Comunista hoje ele é aceito no Brasil. Os partidos comunistas de linhagem comunista, de socialistas, etc., elas são aceitos justamente dentro da democracia. Evidentemente que se fosse num regime comunista, nós não teríamos um partido diferente do Partido Comunista. Mas Sérgio, deixa eu só discordar de você num ponto. A gente não está mais discutindo o pronunciamento dele na época, porque o que ele fez é muito grave. Foi o que o Koba ele pontuou muito bem. Inclusive, se nós estivéssemos hoje naquele regime, sequer direito de defesa ele teria. Então, não se trata mais da forma que ele fez. Inclusive, a democracia ela é tão bonita que ela tem ferramentas para você conseguir discutir e discordar de outros poderes. Você tem a possibilidade de emenda à Constituição, você tem possibilidade de impeachment de presidente da República, impeachment de ministro do Supremo. A fala dele naquela época era em relação ao judiciário. Se ele discorda do judiciário, que ele fizesse, então, pressão para os senadores, que é o dispositivo, é a ferramenta legal prevista na Constituição, para investigar eventual crime, eventual abuso do poder judiciário. É isso que ele deveria defender. Agora, a partir do momento que ele começa a defender a extinção de um poder... Desculpa, eu discordo. Eu acredito que ele tenha sido condenado de forma correta. Porque a imunidade parlamentar, ela é para os parlamentares terem a ampla liberdade de exercer um dos seus ofícios, que é o da fiscalização. Então, você tem que ter liberdade para criticar, para apontar um erro, sem que isso seja considerado uma ofensa, uma difamação, uma calúnia. E isso não só na fiscalização, mas até nas propostas, né? Aponta-se alguns equívocos, alguns erros, para se propor uma mudança legislativa, uma mudança constitucional. Só que qual é a exceção para essa liberdade? Justamente as cláusulas pétreas. Sim. Não se pode discutir a mudança de direitos já consolidados, enraizados, como, por exemplo, a separação dos poderes, os poderes constituídos. Então, você não pode ter um projeto, vou subir na tribuna para acabar com o poder executivo, com o poder legislativo, com o poder judiciário. Por exemplo, ele falou inúmeras bobagens, idiotices, cretinices, mas 8 anos e 9 meses, porque ele falou idiotices, isso é absurdamente desproporcional. Nós temos aqui vários operadores de direito. E o que faz? E o que faz quando discorda? 8 anos e 9 meses é uma pena muito grave. Homicídio entra aqui.
Homicídio entra aqui. Homicídio simples, né? De 6 a 9. Mas o que ele fez... Mas, Sérgio, a questão é a Gravíssimo, seguinte... gravíssimo. foi muito grave, exatamente. Mas 8 anos e 9 meses por palavras, por idiotices. Eu acho que ele falou, esse é o ponto que a gente... Desproporcionalidade. Cometeu crime, lógico que ele Mas cometeu daí, crime. mas daí, Mas a Sérgio... pena absurdamente desproporcional. Lógico, já foi condenado, já, inclusive na esfera, STF, coisa do gênero. Mas a questão é, esses detalhes, a sociedade brasileira tem que tomar muito Então deixa eu te cuidado. fazer uma pergunta, André Sérgio. do Rap saiu e não voltou. André do Rap é um dos maiores traficantes. Você sabe por que do o André do Rap saiu e não voltou? Por qual motivo? Você sabe? Por um erro do Ministério Público. Porque a cada 90 dias a prisão preventiva ela deve ser renovada a pedido do Ministério Público com revisão judicial. E aí, neste período em que o André do Rap estava preso, passou os 90 dias. O que acontece? No dia 91, essa prisão se torna ilegal. E aí, chegou no STF, o que o Judiciário vai fazer? Vai descumprir a lei? Vai descumprir a Constituição porque é o André do Rap? E não foi por uma acidente, né, Koba? Acho que isso aí a gente pode considerar que não foi um esquecimento. Porque quando é relacionado a essas questões de política, ninguém esquece nada, né? Agora, quando é relacionado ao crime organizado que vitimiza, mata, escraviza pessoas nas comunidades mais carentes que a gente tem e vitimiza aí a população mais vulnerável, aí acontece o esquecimento. Não é por acidente, é óbvio. Você sabe, só para pontuar e finalizar esse tema, você estava falando, né, dos soldados, do regime autoritário, enfim. Isso gera até uma discussão interessante em justiça de transição, que é o direito à verdade contra o direito ao esquecimento. Não sei se vocês já viram, tem alguns debates acadêmicos a respeito disso, que geralmente o direito ao esquecimento, que é tipo assim, olha, apaga dos registros aqueles maus feitos, ficam mais para os soldados, para aqueles que estão na linha de frente, que estão cumprindo as ordens, né? E o direito à verdade, que é um dos pilares da justiça de transição, fica mais para os comandantes, enfim. É um tema muito interessante, tem gerado muitos pontos de discussão acadêmica. A gente segue aqui no